E se eu te dissesse que há segredos antigos, enterrados na Bíblia, que podem mudar tudo o que você sabe sobre Deus, os anjos e até a origem da humanidade? Imagina um livro escondido por séculos, que revela histórias sobre gigantes, anjos caídos e conhecimentos proibidos que os antigos afirmam ter recebido de seres celestiais. Esse é o mistério do livro de Enoque, um texto que foi excluído da Bíblia, mas que guarda revelações que muitos preferem manter em segredo. Mas por que esse livro foi escondido? O que ele revela de tão poderoso que poderia transformar nossa visão sobre o mundo? Prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje pode te surpreender e mudar tudo o que você pensava ser verdade. Fique conosco até o final, porque a resposta está mais perto do que você imagina. Mas antes de revelarmos essa verdade proibida, deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, e ative o sininho das notificações, porque aqui no Além do Inusitado, cada mistério pode virar realidade. O enigma do livro de Enoque. Ao mergulharmos no mistério do livro de Enoque, uma coisa se torna evidente. Ele não é apenas um texto esquecido, mas um relato que desafia tudo o que pensamos saber sobre a história da humanidade. Suas páginas nos levam a um mundo onde os limites entre o divino e o humano são borrados, revelando segredos que há muito tempo foram enterrados, talvez intencionalmente. No centro desse enigma estão os vigilantes, anjos que deveriam observar a humanidade, mas escolheram intervir de forma proibida. Esses seres desceram à Terra, atraídos pela beleza das mulheres humanas, e cometeram um ato que mudaria o curso da história. Uniram-se a elas, dando origem aos Nefilins, gigantes poderosos e assustadores. Mas esses gigantes não eram heróis, eram tiranos que devastaram a Terra, espalhando terror e caos. O livro de Enoque vai além das descrições dessas criaturas. Ele afirma que os vigilantes compartilharam conhecimentos avançados com os humanos, um gesto que poderia parecer benevolente, mas que teve consequências devastadoras. Astronomia, metalurgia, escrita e até práticas ocultas foram ensinados, mas ao invés de elevar a humanidade, esses ensinamentos trouxeram destruição, corrupção e decadência moral. E é aqui que surge uma das grandes perguntas: por que essa história foi apagada? Será que ela contradizia os princípios da fé? Ou será que ela revelava um passado tão chocante que os líderes religiosos preferiram esconder? Afinal, não é apenas a narrativa de gigantes e anjos caídos que é intrigante, mas também a ideia de que a humanidade recebeu um conhecimento proibido, que talvez ainda carreguemos em nossa essência. Por fim, Enoque nos apresenta uma visão diferente sobre o dilúvio. Não foi apenas um ato de purificação da humanidade, mas uma intervenção divina contra os nefilins e os vigilantes, uma tentativa de restaurar o equilíbrio do mundo. Isso muda completamente a perspectiva que conhecemos. E agora, a questão permanece: o livro de Enoque foi esquecido por acaso ou por conveniência? Essa é a história que vamos continuar desvendando. Conexões com outras culturas. À medida que exploramos o livro de Enoque, algo impressionante começa a surgir. As histórias nele contidas não estão isoladas. Ao contrário, seus relatos encontram ecos em mitologias e tradições de várias culturas ao redor do mundo. Como é possível que povos separados por oceanos e milênios compartilhem narrativas tão semelhantes? Tomemos, por exemplo, a mitologia grega. Os titãs, gigantes que desafiaram os deuses do Olimpo, possuem traços surpreendentemente parecidos com os nefilins descritos por Enoque. Eles também eram seres imponentes, detentores de grande poder, que acabaram enfrentando punições severas por sua rebeldia. Coincidência ou um mesmo evento reinterpretado em culturas diferentes? Na Mesopotâmia, os textos sumérios falam sobre os Anunnakis, deuses que desceram do céu para ensinar e governar a humanidade. Assim como os vigilantes do livro de Enoque, os Anunnakis são frequentemente descritos como seres que trouxeram conhecimento avançado, mas cujas ações também geraram caos e divisão. Não podemos ignorar as semelhanças entre esses relatos. De onde vieram essas histórias? Será que elas têm uma origem comum? Mesmo na África Central, tribos falam sobre gigantes como Mumbo, que interagiram com os humanos em tempos antigos. Da mesma forma, na mitologia chinesa, o gigante Pangu é creditado com a criação do mundo. As histórias variam em detalhes,
mas a essência é a mesma: gigantes poderosos, com conhecimentos impressionantes, que moldaram a humanidade de maneiras inesperadas. Essas conexões nos levam a uma reflexão inevitável. Seriam essas histórias apenas criações de imaginações férteis ou relatos de eventos reais, descritos com a linguagem e o entendimento de suas épocas? Enoque, em sua narrativa, não apenas registra esses acontecimentos, mas dá detalhes que ressoam com histórias de outros cantos do mundo. O que é ainda mais intrigante é como esses gigantes são retratados. Em quase todas as culturas, eles aparecem como figuras ambíguas, portadores de conhecimento e destruição, criadores e destruidores. Isso nos faz pensar: até que ponto o livro de Enoque estava realmente descrevendo a história de um único povo? O mistério se aprofunda quando percebemos que essas histórias podem ter raízes em algo maior, talvez até em eventos cósmicos que escapam à nossa compreensão. Mas isso é apenas o começo. O que mais o livro de Enoque e suas conexões globais podem revelar? Enoque e os extraterrestres. Agora, as coisas começam a tomar um rumo ainda mais intrigante. Quando lemos os relatos do livro de Enoque com uma perspectiva moderna, é impossível ignorar certas descrições que parecem apontar para algo além da compreensão da época. E se o que Enoque estava tentando descrever, em sua linguagem limitada, fosse na verdade contato com uma civilização tecnologicamente avançada? Enoque narra experiências extraordinárias, como ser levado por anjos para visitar os céus. Ele descreve veículos que brilhavam como o sol e faziam barulho como o som de muitas águas, algo que soa estranhamente similar às descrições contemporâneas de naves espaciais. Essas carruagens celestiais o transportaram para lugares que ele descreveu como palácios de cristal e montanhas de fogo, locais que poderiam ser interpretados como bases avançadas ou até mesmo estruturas extraterrestres. Um detalhe que chama a atenção é o conhecimento astronômico registrado no livro. Enoque fala sobre ciclos solares, fases da Lua e o movimento dos astros de uma forma impressionante para sua época. Como alguém, milhares de anos antes da ciência moderna, poderia ter acesso a essas informações? Será que ele foi ensinado por seres que possuíam esse conhecimento, como os vigilantes ou os nefilins, ou talvez algo ainda mais surpreendente? As descrições dos nefilins também levantam questões. Enoque os retrata como não humanos, mas semelhantes a humanos, com características físicas e capacidades que os diferenciavam das pessoas comuns. Essa visão levou muitos pesquisadores a especular: seriam os nefilins resultado de uma interação entre humanos e uma raça alienígena? Ou quem sabe, os próprios vigilantes fossem viajantes interestelares? Outros relatos intrigantes incluem a explicação de Enoque sobre a geometria do mundo, mencionando que a Terra tinha um formato circular e que os céus se moviam de forma previsível. Ele fala de luzes brilhantes e ferramentas que pareciam de outro mundo. Seriam essas observações meras metáforas, ou uma tentativa de descrever tecnologia avançada? Para muitos, o livro de Enoque é um dos primeiros registros de contato extraterrestre da humanidade. Para outros, é apenas uma interpretação mística de eventos naturais. Mas independentemente da resposta, sua narrativa nos força a questionar: e se nossa história for mais vasta e complexa do que jamais imaginamos? O que Enoque realmente viu? O Vaticano e o medo da verdade. Um dos aspectos mais intrigantes envolvendo o livro de Enoque é o esforço contínuo para mantê-lo longe do cânone bíblico oficial. Desde os primórdios, o Vaticano rejeitou o texto, classificando-o como apócrifo e até perigoso. Mas por quê? O que há nesse livro que causa tanto desconforto à Igreja? A resposta pode estar nas narrativas que o livro de Enoque apresenta. Ele questiona conceitos tradicionais de anjos, demônios e a própria origem da humanidade. Os nefilins, descritos como seres híbridos, e os vigilantes, que desceram à Terra para interagir com humanos, desafiam as representações tradicionais de seres celestiais. Além disso, o conhecimento avançado que esses seres teriam compartilhado com a humanidade contradiz a ideia de que sabedoria divina só poderia vir de Deus. O controle da narrativa sempre foi uma prioridade para a Igreja, especialmente nos séculos em que ela detinha um poder quase absoluto sobre a sociedade. Livros que ofereciam perspectivas diferentes ou potencialmente subversivas eram suprimidos. No caso de Enoque,
A ideia de que anjos ensinaram astronomia, metalurgia e outros saberes avançados pode ter sido vista como uma ameaça à doutrina de que toda sabedoria vem diretamente de Deus. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto, em 1946, reacendeu o interesse pelo livro de Enoque. Esses textos, escondidos por séculos, continham trechos do livro, comprovando sua existência muito antes de sua exclusão oficial. Mas, curiosamente, mesmo com essa redescoberta, o Vaticano manteve sua posição. Será que o medo da verdade ainda persiste? Outra questão que levanta suspeitas é o fato de a Igreja Ortodoxa Etíope incluir o livro de Enoque em sua Bíblia até hoje. Se ele é considerado sagrado por uma tradição cristã, por que não pelos católicos? Essa discrepância sugere que a exclusão não foi uma questão de autenticidade, mas de conveniência. O Vaticano possui uma das maiores coleções de manuscritos e textos antigos do mundo, incluindo documentos que nunca foram tornados públicos. Seria possível que lá existam versões mais completas do livro de Enoque ou até outros textos semelhantes? Se sim, o que eles poderiam revelar sobre nossa história, nossa fé e nosso lugar no universo? As perguntas permanecem, e enquanto as respostas não vêm, o livro de Enoque continua a instigar mentes ao redor do mundo. Talvez a verdade ainda esteja guardada em algum lugar, esperando para ser revelada. O que realmente aconteceu? O livro de Enoque continua sendo uma das obras mais misteriosas e controversas da história. Suas histórias de anjos caídos, gigantes e sabedoria avançada desafiando as leis divinas levantam questões sobre o que realmente aconteceu nos primórdios da humanidade. Se esses relatos têm algum fundo de verdade, isso poderia transformar nossa visão sobre Deus, sobre os seres celestiais e até mesmo sobre a própria origem do nosso mundo. Embora a Igreja tenha trabalhado para manter esse livro fora do cânone bíblico, o impacto de suas mensagens não pode ser ignorado. As semelhanças com mitologias antigas e as referências a conhecimentos que só seriam descobertos milênios depois, sugerem que há mais nesta história do que simplesmente um conto religioso. Mas afinal, o que Enoque estava tentando nos dizer? Será que estamos à beira de uma grande revelação sobre a nossa história e o nosso lugar no universo? Enquanto essas perguntas permanecem sem resposta, o livro de Enoque nos desafia a olhar para o passado com novos olhos e a questionar tudo o que sabemos. E você, o que pensa sobre isso? Comente abaixo, deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. Porque no além do inusitado, o desconhecido é só o começo. Muito obrigado por ficar até aqui.